É isso aí, pessoal. Agora a gente vai trazer as questões, né? Que a princípio vão ajudar você. Questões inéditas. E Tudão, você sempre ajudando a gente, hein? Questões inéditas para você, a princípio, descobrir ali se há ou não a incidência do imposto dentro do estado do Acre. Então, questões que não tem assim, tem um grau assim de dificuldade maior mesmo, porque estão específicas e feitas pelo professor de acordo com a nossa banca, que é a SESC Sebrae. Vamos ver? Olha só. A ideia é fazer você aprender, né? Então, vamos lá. Vamos tentar aqui, de toda forma, aqui, fazer você aprender esse negócio. Ó. Não incide TCMD para o estado do Acre em quantas situações a seguir? Vamos ver aqui, ó. João advoga, João advogado recebe a escritura definitiva do imóvel situado no Acre de Pedro, que o contratou através de mandato em causa própria. Então, o próprio contratante aqui, né, houve aí a transferência de um mandato para que o advogado fizesse alguma movimentação no imóvel em causa própria. Diz a nossa legislação que, a princípio, estamos diante de uma hipótese de doação, a não ser que ele receba a escritura definitiva do imóvel. Né? Quer dizer, então, porque aí você não tem incidência, porque aí, na verdade, você está mudando a titularidade sobre o bem. Né? É o que fala a nossa legislação, quando ele trata dessa situação aqui da incidência, né? Deixa eu ver, ó. Ele fala, ó, mandato de causa própria com poderes, artigo 3º, inciso 15, ou com poderes equivalentes para a transmissão de bem imóvel e respectivo subestabelecimento. Então, ressalvado o caso do mandatário receber, no caso aí o advogado, receber a escritura definitiva do imóvel. Se isso acontecer, então há uma transmissão onerosa e aí a situação se define como faturador do ITBI, não mais do ITCD. Tá bom? Então, cuidado. Nesse caso aqui, então, João recebeu a escritura definitiva do imóvel no mandato de causa própria, ele é o advogado, então está fora do campo de incidência aqui no caso, né? Está fora do campo de incidência aqui no caso, tá bom? Vamos botar aqui, vamos marcar aqui como botar assim, ó. Não incide, vou botar assim, ó, não. Ana perdoou a dívida referente ao aluguel que cobrava de seu filho Carlos pelo uso do apartamento no estado do Acre. A dívida já estava em R$100 mil. Nós temos vários posicionamentos do STJ a respeito da matéria e o entendimento é de que realmente não tem como fugir da situação de que você, a princípio, perdoar uma dívida é como se você estivesse doando aquele valor para o seu devedor. Então, ali é fato gerador do imposto. Incide imposto. Então, bota aqui, ó. Incide. A empresa Alfa se fundiu com a empresa Beta e formaram a empresa Beta+. Nesta fusão, houve a compra dos estoques de mercadorias e ativo permanente das empresas Alfa e Beta, todas situadas no Acre. Tá vendo? Então, na verdade, houve a compra. Isso é um ato oneroso, não foi uma doação, né? Houve uma compra. Então, ele fala sobre isso na nossa legislação estadual e quando a gente trata a respeito da situação relacionada à incidência, veja lá, vamos ver se está aqui, ó, né? Remissão de dívida, artigo 3º, inciso número 14, né? Transmissão patrimonial quando não onerosa decorrente de uma reorganização ou operação societária. Se foi compra, não tem, já está oneroso aquilo. Então, a incidência se fosse não oneroso. Então, como é aquilo ali é oneroso, a gente diz que não incide aqui, ó. Não incide o ITCMD. Não. João integralizou o capital social da empresa Delta, situada no Acre, da qual é sócio, com o patrimônio do seu irmão Pedro. Então você faz uma integralização de capital, mas com o chapéu do outro, né? Quer dizer, com o dinheiro do outro. Tem sim aqui uma hipótese de doação, é uma simulação até que pode estar acontecendo ali. Então aqui, ó, a gente diz que incide. Olha quantas situações diferenciadas, né? Josivaldo deixou como herdeira suas 3 filhas, Ana, Bia e Carla. Carla renunciou em favor de Bia, seu direito à sucessão. Ela pode fazer isso? Pode. Se a Carla renunciasse em favor do monte, Ana e Bia eu dividi a parte dela. Mas a Carla quer renunciar, mas quer deixar tudo para a irmã Bia. Então ela está adquirindo causa-morte e está doando a sua parte. Então incide aqui também. Incide.
Tá certo? Então, quantas são as hipóteses que incidem? Né? 2, a 4 e a 5. São 3 hipóteses em que incide o tributo, de acordo aqui com a nossa legislação. Gabarito, então, da questão. A alternativa, a letra D de dados. Tá certo? Pô, questão legal, hein, Tudão? Pelo amor de... Meu Deus, Tudão, que alegria! Tem questões aqui no nível de prova inéditas para você. Outro dia tava um aluno lá me perguntando, vou falar aqui olhando para você aqui mais pertinho. Outro dia tava um aluno me perguntando, professor, onde que eu acho questões do estado do Acre? Você não acha, filho. Você vai procurar a prova de 2006 e a prova de 2009 só, né? Não tem muita mais coisa que isso não. E muitas delas, das questões delas, estão aqui para você estudar. Então, quer dizer, a gente está pegando firme aqui com você com a legislação do Acre, né? E questões inéditas. Como essas aqui, você não vai ver. Tá? É inédito mesmo. Bom, vamos para essa outra questão. Ó. João reside em Rio Branco, no Acre. É pai de Pedro e, de forma a ajudar o filho em sua formação no exterior, envia todo mês R$ 10.000 para o mesmo nos Estados Unidos da América, esperando que um dia o filho venha a ter condições de devolver o dinheiro. Declara na declaração de imposto de renda do seu filho e do seu filho como empréstimo. Cara, é muito comum essa situação. Pessoal, é muito comum essa situação. Você se depara várias com situações dessa aqui e realmente o pai lá, na boa vontade, faz a doação para o filho e doa todo mês e tudo mais. Só que ele, a princípio, esperando que o filho vai pagar, ele, a princípio, deixa aquela situação como um empréstimo. Quer dizer, então ele acha que... Só que o empréstimo, aqui no nosso estado, para ter efeitos como empréstimo, tem vários requisitos. Você lembra disso? Vários são os requisitos para que o empréstimo tenha efeitos de empréstimo. Quais são esses requisitos, Tudão? Vou lembrar para você lá também no nosso artigo 3º, né? São requisitos para que o empréstimo seja considerado empréstimo. Olha lá na telona. Valor recebido em contrato de empréstimo firmado entre ascendente e descendente ou entre empresa e sócio com ausência dele. Então precisa ter para ser empréstimo prazo de devolução, remuneração do capital, ou seja, tem que cobrar uma taxa para poder ficar o dinheiro lá com aquela pessoa, uma correção monetária, um registro do contrato de empréstimo. Tudo isso tem que estar lá dentro daquela determinada situação. Tá certo? Então tudo tem que estar dentro daquela determinada situação. Então vamos agora resolver a questão ali proposta, né? Então vamos resolver lá a questão proposta. Então dessa forma, está correta a ação do pai, pois trata-se de empréstimo que não é faturador do ITCMD. Será que é mesmo? Se tiver um contrato de empréstimo registrado no cartório, é suficiente para comprovar que a operação está amparada por não incidência do imposto. Mas, que isso, né? Só isso? Não tem que ter juros lá previstos? Você viu lá que, a princípio, o contrato pode ser por escrito? Não é só isso. O empréstimo sem prazo de devolução previsto é considerado uma doação, fato gerador do imposto. Meu querido, isso aqui está com cara de ser a resposta da questão. Vou até marcar aqui, e né? Porque é assim mesmo, né? Se o empréstimo não tem, né, prazo de devolução previsto, então ele é considerado uma doação. Ao colocar no contrato uma correção monetária quase inexistente, é suficiente para comprovar que é um empréstimo. Pelo contrário, se você faz uma correção monetária só para inglês ver, aqui não tem cara de empréstimo nem aqui nem na China, né? A situação foge da alçada do Estado do Acre, pois não se considera tributação estadual. Também não é um gabarito. Gabarito da questão, muito boa questão, porque é um caso prático que muitas vezes aparece aí no dia a dia da fiscalização do Estado. Então guarda essa informação. Essa terceira questão é um presentinho para vocês. Eu quero ver se vocês resolvem a questão. Vou deixar vocês lerem aí, olha lá. João é viúvo e deixou um patrimônio de 30. Pode ser 30 mil, pode ser 30 reais, pode ser 300 mil, pode ser 3 milhões. Não me preocupei com isso. 30 para suas 3 filhas. Ana, Bia e Carla. Ana recebeu, vamos pensar em milhões, né, para ficar uma coisa chique, né? 30 milhões. Ana recebeu 2,5 milhões, Bia recebeu 7,5 milhões, Carla recebeu 20 milhões, sendo que 15 em testamento pelo seu pai João. Indique a sequência correta. Houve 3 faturadores de causa-morte, houve 4 faturadores de causa-morte, houve 2 faturadores de doação, houve 1 faturador de doação, houve excesso de quinhão, não houve excesso de quinhão. Eu vou botar aqui, ó.
Eu vou botar assim para ficar mais fácil, né? Para não ter dúvida aqui na resposta. Houve somente 3 fatiadores. Houve somente 4 fatiadores. Houve somente 2 fatiadores de doação. Houve somente. Houve excesso de quem ou não houve excesso de quem. Beleza? Professor Tudão, agora eu me enrosquei. Que questão que é essa? Tudão do céu. Vamos te ajudar? Vamos lá, vamos te ajudar. Eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou também colocar aqui o F aqui, ficou minúsculo, F maiúsculo. Tá. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos pensar juntos. Se o patrimônio era de, né, 30 e havia testamento, então cabe no testamento um fato gerador causa morte, que é o legado de 15. Então a Carla recebeu 15 em testamento, ela recebeu o legado. E é um fato gerador, porque são tantos fatos geradores quanto os legatários vão receber o legado através de testamento. Então, um herdeiro pode ser um legatário, sim, porque a princípio ele recebe testamento. Tá. O que mais? Mas qual que seria o quinhão? O quinhão seria os outros 15 dividido por 3. Então, cada uma deveria receber 5. Tá certo? Então, Carla recebeu um fato gerador causa morte de 5, mais um fato gerador causa morte de 5, mais um fato gerador testamento de 15. Na verdade, ela recebeu 20, né? Um relacionado à legítima e um relacionado à sucessão testamentária. A Ana e a Bia recebeu 7,5, que menos 5, que é o quinhão, dá 2,5, ou seja, ela recebeu o que nós chamamos um excesso de quinhão. Então ela recebeu o excesso de quinhão, que é uma doação, mais os 5 que ela recebeu causa mortes. Então nós temos 2 fatiadores para ela. E a Ana? A Ana recebeu 2,5 milhões, que é a causa mortes, né? Na verdade, a Ana recebeu 5. A Ana recebeu 5 causa mortes e doou 2,5 para a Bia. Então ela recebeu 5 causa mortes e doou 2,5 para a Bia. É isso que aconteceu, tudo isso. Então, quando a gente fala, houve somente 3 fatos geradores causa mortes, é uma pergunta que às vezes o aluno não se pega ali, mas quando você tem um legado e você tem um legatário, você tem um fato gerador para o testamento e um fato gerador para a sucessão legítima. Então, na verdade, nós temos 4 fatos geradores causa morte para 3 herdeiros e um legatário, mas um herdeiro e o legatário é a mesma pessoa. São 4 fatos geradores causa morte. Então, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Houve somente 2 fatos geradores de doação. Na verdade, não houve doação para Carla, mas sim testamento. Então, na verdade, houve somente um fato gerador de doação, que é a doação que a Ana recebeu de Carla. Houve excesso de quinhão? Sim, só teve um excesso de quinhão, né? Vou botar. Houve somente um excesso de quinhão. Vou botar assim. Houve somente um excesso de quinhão. Houve mais. Vou fazer a pergunta ficar um pouquinho diferente. Ó. Houve mais de um excesso de quinhão. Por que mais de um? Porque a pessoa poderia pensar que Carla está recebendo também excesso de quinhão. Então houve somente um excesso de quinhão. Verdadeiro.
Houve mais de um excesso de canhão. Falso. Então, vou botar essas respostas aqui também aqui, ó. 5 e 6 vão mudar aqui na questão. Né? Quem sabe faz ao vivo. Estou montando a questão de uma forma legal. Aqui, ó. Vou lá. Beleza. E o gabarito ficou, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabarito, então, ficou a letra E. Né? Então, vou botar aqui. Ó. Alternativa E. Beleza, pessoal? Boa questão ou não? Gostaram da questão? Professor Tudão, caramba. Se tiver uma questão dessa na prova, eu tô ferrado. Não, meu querido, é para você poder levar um nível mesmo e tirar as dúvidas e quem sabe, né? Em breve você como fiscal lá vai se deparar com essa situação e você vai falar assim, meu Deus, ainda bem que eu aprendi lá com o Tudão. Fiquem com Deus, então, ó, bons estudos, detonem. Quem ainda não está na turma, por que você não está na turma, meu querido, do SOS Curso? A gente está detonando aqui questões inéditas para vocês. Pelo amor de Deus, bora estudar. Vamos ser fiscal? Para com esse negócio dessa munhequeira aí, né? Abre um pouquinho aí a condição financeira. Eu quero garantir para você que no seu primeiro salário você vai pagar todos os... Primeiro, hein? Primeiro salário você vai pagar todos os cursos que você fez até hoje. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima. Excelente investimento. Até a próxima.